Olá, boa tarde. Obrigada eu pelo convite que tiveram, que me endereçaram. E sem dúvida vamos tentar ter um bocadinho em que possamos abordar este tema. As tecnologias têm estas vantagens, não é? Permitem-nos estar próximos, independentemente da localização. Ora bem, deixem-me só dizer-vos que relativamente ao tema, nós não vamos abordar tudo aquilo que o tema possa enquadrar, é um tema demasiado vasto. Vamos centrar-nos um bocadinho mais na questão da ansiedade e poderemos, numa segunda fase, falarmos um bocadinho mais sobre a questão da depressão. Porque a ansiedade? Porque hoje em dia tem-se visto um agravar profundo das situações de ansiedade. Nós vamos tentar perceber um bocadinho o que é, como é que se manifesta, de que forma é que esta situação da pandemia poderá ter interferido com este quadro e procurar algumas estratégias simples para pormos em prática que nos possam ajudar a lidar com esta situação. Portanto, não vamos de alguma forma abordar situações de quadros muito graves, está bem, de quadros patológicos, embora teremos um momento para perguntas e respostas nas quais estou à vossa disposição naturalmente. Portanto, gostava também de vos dizer que à medida que formos falando eu vou de alguma forma dar alguns exemplos. Uns são exemplos de caráter pessoal, outros são exemplos de caráter mais do foro clínico, ou seja, de situações com as quais tenho contactado, de forma a tentar tornar isto um bocadinho mais acessível ao nosso dia a dia, porque todos nós lidamos com estas situações, quer sejamos profissionais de saúde ou não. Ora bem, então é assim, eu gostava de partilhar com os reais, andarmos, que têm a ver algumas com questões de caráter pessoal, outras com questões de caráter profissional. Quando em março do ano passado nós fomos confrontados com a questão do confinamento geral, foi algo que nós não estávamos de todo preparados para lidar com. Eu tenho um sobrinho, ele tinha na altura 10 anos de idade e recordo-me da mãe, da minha cunhada, me dizer: olha, apanhamos um susto com o menino, porque ele com 10 anos de idade, por volta das 10, 11 da manhã, ele já tinha bebido quase 2 litros de água e ao longo do dia ele bebia 4 e 5 litros de água. Ora bem, nós sabemos que beber água é algo positivo, mas 4 ou 5 litros de água para um adulto é complicado, quanto mais para uma criança. E a primeira coisa que a mãe pensou foi: o menino está com diabetes. E foi ao médico, foi fazer o despiste. Depois de todos os exames feitos, aquilo que a médica lhe disse foi: olha, o seu filho não tem diabetes, ele está bem, aquilo que ele tem é ansiedade. E nós questionamos: beber água? Beber água a mais? O que é que isto tem a ver com ansiedade? E uma criança com 10 anos tem este tipo de sintomatologia? Eu recordo-me, e sabem que esta é uma situação que não escolhe idades. Eu tenho uma situação de alguém que acompanho clinicamente, uma pessoa com 69 anos, que tem problemas respiratórios já desde a sua adolescência e que nos últimos meses foi parar algumas vezes à urgência do hospital com supostamente crises asmáticas. E achava estranho porque estava medicada, fazia a medicação corretamente e a determinada altura chegava ao hospital e diziam: mas não é uma crise asmática, aquilo que tem é uma crise ansiosa. E a pessoa dizia: mas como é que é possível? Como é que é possível eu estar a lidar com uma crise ansiosa quando os sintomas são os sintomas de uma crise de asma? Há pouco tempo conversávamos e ela dizia-me: sabes, tenho muito medo de morrer sozinha. Há pouco tempo falava com um jovem com 21 anos de idade, estudante universitário, que durante meses lidou com uma situação de saúde difícil, fez vários exames e estava plenamente convencido que tinha um cancro. Os sintomas eram semelhantes àqueles que normalmente uma pessoa que tem cancro pode desenvolver. E este jovem andou, correu vários médicos, fez vários exames e tinha dificuldade em aceitar uma resposta que lhe dizia não.
não tem cancro, não tem nenhum indício nesse sentido. Aquilo que se veio a descobrir mais tarde e que, no caso deste jovem, demorou algum tempo até aceitar essa realidade, foi que aquilo com o qual ele estava a lidar era com ansiedade. E ele dizia: como é que é possível que isto seja ansiedade? E eu tenho estes sintomas físicos tão fortes que, na realidade, eu acho que estou a vivenciar com uma situação grave a nível de saúde, ao ponto de eu pensar que estou a lidar com um cancro. Outro dia falava com uma jovem de 19 anos, estudante universitária, que tem tido crises de ansiedade. Já tinha alguma propensão para ter um comportamento ansioso ao longo da sua vida, e com esta situação da pandemia e de estarmos presos, entre aspas, ou seja, estarmos confinados ou limitados na nossa capacidade de atuação ou de escolha, ela começou a ter crises mais graves, mais fortes, e ela dizia-me, frustrada: eu sinto-me zangada, eu sinto-me triste, eu sinto-me frustrada, porque eu estou a perder uma das melhores fases da minha vida e não me parece que eu vá conseguir recuperar isso. O que é que a ansiedade tem a ver com isto? Perguntamos nós. A semana passada falava com uma jovem de 19 anos que está a estudar no secundário, que a determinada altura não conseguia ir às aulas porque tinha tanto medo, tanto stress, tanta angústia, que as crises de ansiedade acabaram por se tornar em crises de ataques de pânico. E esta jovem dizia-me: eu não consigo, eu tenho um medo tão profundo, eu sinto uma vontade enorme de chorar. Estava absolutamente descontrolada. E quando lhe perguntava: mas diz-me, o que é que te passa pela cabeça quando te vêm estas situações, quando estás a passar por isto? E eu vou passar a citar o que ela me disse. Ela dizia: olha, Cristina, vêm pensamentos do género: sou inútil, eu não consigo acabar esta tarefa, eu tenho vontade de desistir, eu nunca vou conseguir, eu tenho vontade de responder mal aos meus colegas, aos meus professores. E é tão forte, que a primeira coisa que eu penso é em sair dali e evitar esta situação. Há cerca de 15 dias estive com uma amiga, uma querida amiga com quem já não estava há bastante tempo. E ela dizia-me: olha, quando viemos ter contigo, portanto vieram fazer-nos uma visita, ela e o marido, quando viemos ter contigo, nós parecíamos dois adolescentes. Estávamos tão felizes por podermos sair de casa. Há já um ano que não saíamos de casa. Neste período de um ano, este casal, esta jovem, passou pela perda do seu pai, de forma repentina, portanto não era algo que se estivesse a prever. Teve que se readaptar ao fato de o pai já não existir e ter que estar a lidar com a mãe, que está com um processo de luto muito difícil. Entretanto, um dos irmãos desta jovem tem uma situação de Covid que se torna grave. Ele pertencia a um grupo de risco e acabou por se tornar uma situação muito complicada. E ela dizia-me: tem sido muito difícil lidar com isto. Há umas semanas atrás, eu estava a trabalhar, estava no computador e o meu filho mais novo veio ter comigo e disse-me assim: mamã, podes parar de trabalhar um bocadinho e brincar comigo? Podes estar um bocadinho comigo? E posso-vos garantir que ouvir aquilo me deixou muito triste. Pensar: como é que o meu filho, vivemos na mesma casa, e o meu filho tem que vir pedir à mãe para parar um bocadinho para poder estar com ele. E estas situações que eu vos estou a relatar são situações que provavelmente não são únicas de todo e são comuns a alguns daqueles com quem nós estaremos a falar hoje. E nós perguntamos: o que é que isto tem a ver com a ansiedade? Tem mais do que aquilo que nós julgamos. E é isso que vamos tentar perceber. E a primeira pergunta que nós colocamos é: afinal, o que é a ansiedade? E já agora volto a fazer um parênteses. Eu vou-me centrar hoje um bocadinho mais na questão da ansiedade e não tanto na questão da depressão. Relativamente à questão da depressão, nós poderemos depois abordar este tema com mais calma, está bem? Porque são dois temas tão vastos e, embora estejam interligados, seria quase impossível abordá-los os dois no curto espaço de tempo que temos. Portanto, a primeira pergunta que nós colocamos é: na realidade, o que é ansiedade?
E quando nós pensamos na palavra ansiedade, a maior parte das vezes atribuímos-lhe uma conotação negativa. É como se a ansiedade fosse a menina má da história, não é? A quem nós temos que, de alguma forma, chamar a atenção. Acontece que a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo e faz parte de um mecanismo de sobrevivência para lidar com situações que podem pôr em risco o nosso equilíbrio, seja um equilíbrio fisiológico, seja um equilíbrio físico, seja um equilíbrio emocional. E uma das situações mais simples para demonstrar isso é o chamado conceito de homeostasia no nosso corpo. É quando nós, por exemplo, temos um corte, nós magoamos, vamos imaginar na mão, e aquilo que normalmente acontece é que o nosso corpo imediatamente começa a agir para repor novamente esse equilíbrio. Percebeu que há ali uma agressão e vai tentar repor novamente esse equilíbrio. E entram em ação todos os mecanismos do sistema imunitário. Ou seja, nós imaginemos que fizemos o corte, a menos que tenhamos alguma situação de saúde que esteja a contrariar a atuação correta do sistema imunitário, nós não ficamos constantemente a sangrar. Passado algum tempo o sangue estanca, passado algum tempo começamos a cicatrizar. E isto é a reação, o mecanismo normal do nosso organismo de repor o equilíbrio. E a nível mental ele também existe. E a ansiedade faz parte desse mecanismo, faz parte dessa necessidade que o organismo tem de repor um equilíbrio interno, seja a nível físico, seja a nível emocional. E muitas vezes, quando nós olhamos para a ansiedade de forma negativa, esquecemos de ver uma componente positiva que ela tem. Eu vou-vos dar 2 exemplos simples. Vamos imaginar que vocês têm um exame ou uma entrevista para emprego, para um novo emprego, ou estão a aguardar uma resposta de algo que têm curiosidade. A maior parte das vezes nós não conseguimos estar absolutamente tranquilos e relaxados em relação a isto. E se eu vou, por exemplo, para uma entrevista de emprego, ou se eu vou para um exame, vamos imaginar, para um teste, o que é que a ansiedade vai fazer? Ela vai-me impulsionar para que eu me organize, para que eu de alguma forma me adequo para dar uma resposta àquela necessidade. Portanto, nós não temos que olhar para ela de uma forma eminentemente negativa, como se ela só por si fosse uma coisa negativa. Não é. A forma como nós vamos lidar com ela é que vai fazer a diferença. E há aqui um outro parênteses que eu gostaria de deixar, é fazer uma pequena diferença entre ansiedade e medo. A regra geral, a ansiedade tem sempre uma grande componente de medo associada, que poderá ser maior ou menor, mais patológico ou menos patológico. Mas o medo não é a mesma coisa do que a ansiedade. O medo é uma resposta emocional a uma ameaça real ou percebida de alguma coisa que pode acontecer. Eu vou-vos dar um exemplo simples. Vamos supor que eu vou andar na rua e que, entretanto, ouço um cão a ladrar de forma mais agressiva. Quer eu veja o cão, quer não veja, eu percebo aquilo como algo em relação ao qual eu tenho que me posicionar. Eu tenho que tentar perceber se aquilo é ou não uma ameaça à minha integridade física. E desenvolvo uma reação normal de medo. Ok? A ansiedade é uma antecipação a uma ameaça futura que pode ou não ser real. Eu antecipo algo que ainda não sei se vai ou não concretizar e pego numa probabilidade e transformo numa realidade. Por exemplo, aquele exemplo que eu vos estava a dar há pouco do teste, do exame, vamos imaginar que eu vou preparar-me para um teste e até aqui eu tenho um mecanismo de uma ansiedade positiva que me impulsiona a agir. Mas agora vamos imaginar que eu comece a sentir uma série de sintomas físicos, e daqui a um bocadinho já vamos falar com mais calma sobre isso, e começo a sentir uma dificuldade em controlar os meus pensamentos e de repente começa a criar-se uma roda viva de pensamentos na minha mente que me levam a dizer: eu não vou ser capaz, isto vai ser muito difícil, mas é imediatamente por aqui, e isto já pode efetivamente ser uma situação de ansiedade que se torna uma ansiedade menos controlável.
Eu costumo dar este exemplo, eu gosto. Eu tenho aqui na mão um elástico do cabelo. Normalmente, o que é que nós fazemos? Sabemos que um elástico serve para prender o cabelo e, regra geral, é dessa forma que o utilizamos. Mas à medida que nós vamos utilizando o elástico, ele vai perdendo a sua capacidade de elasticidade, faz parte do processo normal. Mas a maior parte das vezes, aquilo que acontece é que, pelo menos comigo, não é? Que eu uso um bocadinho dos elásticos, eu vou, à medida que ele vai cedendo, aquilo que eu faço é, se ele dava uma volta para prender o cabelo, eu vou passar a utilizá-lo dando 2 voltas. E à medida que ele vai perdendo esta elasticidade, eu vou aumentando o número de voltas que dou. Agora, o que é que isto vai fazendo? Vai fazendo com que, se inicialmente eu acabo por utilizar o elástico para um propósito adequado, à medida que ele vai perdendo esta capacidade de resposta, eu vou exigindo mais dele e ele vai se adaptar àquilo que eu estou a pedir. Até que chega uma altura em que eu perco a noção de que a capacidade de resposta do elástico já não é a mesma para a qual ele foi concebido. E, provavelmente, chega uma altura em que eu vou dar mais 1 ou 2 voltas e ele acaba por rebentar. Então, pensem no nosso equilíbrio emocional de uma forma semelhante. Ou seja, aquilo que acontece é nós temos um determinado equilíbrio emocional e somos confrontados com situações stressoras, fatores, que desenvolvem em nós uma resposta, uma capacidade de respondermos, sempre com o objetivo de mantermos este equilíbrio emocional novamente. Mas muitas vezes nós não sabemos ou como responder àquela situação, ou somos confrontados com estímulos sequenciais no tempo que nos exigem uma capacidade de resposta prolongada no tempo. E o nosso organismo está concebido para nós lidarmos com uma situação de stress ou uma situação de ansiedade no tempo, mas para que não seja feita de forma muito prolongada no tempo. Porque se aquilo que acontece é nós estarmos a lidar com uma situação muito prolongada no tempo, que nos causa stress, que nos causa ansiedade, aquilo que nós vamos fazer é, de alguma forma, vamos tentar adaptar-nos para respondermos a esta situação. Mas vamos utilizar recursos emocionais que às vezes não temos a capacidade de repor naquele momento. E há uma expressão popular que eu acho muito interessante e que diz assim: primeiro estranha-se, depois entranha-se. Ou seja, se primeiro eu começo a achar que estou a ser submetida a uma pressão muito elevada, a determinada altura eu acabo por tentar adaptar-me para dar resposta àquela necessidade e acabo por achar que aquilo pode não ser bem normal, mas pronto, é assim que as coisas acontecem, ou eu não vejo outra solução, ou eu não tenho outra alternativa. E a ansiedade torna-se num mecanismo patológico, num mecanismo que vai de alguma forma prejudicar o meu equilíbrio emocional e afetar a minha saúde, quando é vivenciada de uma forma muito intensa, quando é vivenciada de forma frequente no tempo, quando interfere com as minhas atividades normais, quando ocorre, por exemplo, em momentos indevidos. E eu recordo-me, por exemplo, de uma situação de uma jovem com 24 anos, com alguns problemas no trabalho que lhe provocam ansiedade e que tem sido difícil gerir, e que a determinada altura me dizia: olha, Cristina, mas isto foi tão complicado, porque a determinada altura eu estava sentada em casa a ver televisão, estava a ver uma série, uma coisa que até gostava, e de repente tive uma crise ansiosa tão forte que eu achava que não podia ser ansiedade, que estava a lidar com algum problema grave de saúde, porque eu não estava aparentemente a lidar com nada que me provocasse ansiedade. E esta é também uma das características que está associada à questão da ansiedade, é que nós achamos erradamente que a ansiedade só aparece quando nós estamos submetidos a situações de stress. Não. A ansiedade também se manifesta muitas vezes nas situações em que nós menos esperamos. Ou seja, é uma reação que pode ser desproporcional a um estímulo, mas também se manifesta em momentos que nós não estamos a contar, ou não estamos à espera. E se nós fôssemos falar de ansiedade já numa situação mais patológica, mais difícil, nós poderíamos falar dos chamados quadros clínicos de ansiedade generalizada, ou seja, tudo é passível de provocar crises de ansiedade. E não é uma coisa que a pessoa provoque, não é uma coisa que a pessoa controle. Está bem? Porque este é um dos erros que nós achamos. Nós achamos muitas vezes que as pessoas que estão a passar por esta situação, se quisessem, poderiam estar a agir de outra forma.
Não é bem assim. Nós temos capacidade de controlar as coisas e vamos ver isso. Mas quando estamos a passar por ataques de ansiedade ou ataques de pânico, a intensidade com que a pessoa vivencia aquilo é muito profunda. Estava então a dizer-vos que quando falamos de ansiedade a nível patológico, podemos falar, por exemplo, de ansiedade generalizada, podemos falar de ataques de pânico, cada vez mais frequentes também, independentemente das idades. E podemos falar de transtornos fóbicos, ou seja, fobias a determinadas situações específicas. Agora, uma das situações que torna difícil de alguma forma diagnosticar um quadro clínico de ansiedade tem a ver com os sintomas, porque eles são tão situações que tocam aqui e ali e acolá com outras situações de saúde, que às vezes nós dizemos, só estou cansado, ou eu só estou estressado, ou estou um bocadinho ansioso, mas nada de relevante, isto depois passa, ou às tantas eu estou com algum problema de estômago, ou às tantas eu estou com algum outro problema de saúde. Quais são alguns dos sintomas físicos mais comuns nas situações de ansiedade? Falta de ar, o coração acelerado, a bater descompassadamente, tremores nas mãos, tremores no corpo, pernas bambas, por exemplo, vômitos, diarreia, problemas de estômago, alterações do sono, muita dificuldade em dormir, muitas vezes muita dificuldade em comer ou comer excessivamente, sensação de desmaio, parece que o corpo vai cair a qualquer momento, uma tensão muscular muito acentuada, dores de cabeça muito fortes, transpiração, suor excessivo, são alguns dos sintomas físicos que normalmente acompanham crises ansiosas ou que demonstram que eu estou a lidar com um quadro de ansiedade, seja ele já numa situação mais patológica ou não, está bem? Por outro lado, a nível emocional, quando estamos a falar de situações um bocadinho mais fortes, há sempre a acompanhar uma sensação de que algo mal vai acontecer. Eu não sei definir o que é o que normalmente as pessoas me dizem, eu não sei definir o que é, mas é aquela percepção de que algo muito mal vai acontecer. Eu recordo-me de uma situação de uma senhora fantástica, uma mulher muito lutadora, que durante muitos anos foi erradamente diagnosticada como sendo depressiva. Não, até que finalmente se percebeu que, afinal, o que aquela senhora tinha era um quadro de ansiedade generalizada. E uma das características que a ansiedade, no caso dela, tinha, era dar-lhe dores de cabeça muito intensas. E as dores de cabeça eram tão intensas que ela utilizava esta expressão comigo. Parece que a minha cabeça vai explodir, parece que o meu cérebro vai sair da caixa craniana. É assim, fisiologicamente, eu acredito que seja improvável que o cérebro exploda dentro da caixa craniana, mas a intensidade com que esta pessoa sentia esta dor de cabeça era literalmente como se algo muito mal fosse acontecer. E ela já tinha passado por uma situação limitada no tempo e que iria acabar por passar. Mas a vivência que a pessoa tinha era sempre esta. Está algo muito mal na iminência de acontecer. Dificuldades de problemas de concentração, um medo constante, não sei do que muitas vezes definir, mas quando me vem aquele medo ele é irracional. Uma preocupação exagerada com a realidade, um descontrole sobre os pensamentos. Perdão. Uma das características da ansiedade e também da depressão é o fato de lidarmos com o que nós chamamos muitos pensamentos intrusivos, ou seja, não somos nós que os provocamos. Eles de alguma forma surgem na nossa mente, mas são pensamentos que de alguma maneira vão despoletar em nós uma reação de medo e de descontrole. E são pensamentos que nós muitas vezes temos dificuldade em distinguir da realidade. E já agora deixem-me só dar-vos aqui um parênteses. Uma das coisas que tem que terem noção clara é que nem tudo o que vos vem à mente é verdadeiro. Só pelo fato de eu ter pensado naquilo, não significa que aquilo é verdadeiro. E nós temos que ter isto muito claro, porque isto ajuda-nos de alguma forma a controlar a intensidade com que determinados pensamentos vêm à nossa mente. Alguns, por exemplo, dos pensamentos intrusivos que vêm à mente das pessoas são:
Eu já não aguento mais, eu não consigo lidar com isto, eu estou sempre a errar, eu vou enlouquecer, eu vou morrer, eu sinto-me perdida, eu sinto-me descontrolada, estou a perder o chão, eu já não vou conseguir fazer nada disto, mais vale não fazer. E a ansiedade prolongada no tempo, muitas vezes, despoleta também uma sintomatologia ansiosa. E, regra geral, aquilo que acontece é que, associada à depressão, nós temos sempre um quadro também de ansiedade. Ora bem, agora há aqui um outro fator que eu gostaria de introduzir um bocadinho e tem a ver com a questão da mudança. O ser humano, ao longo da sua vida, passa por várias fases de mudança, nas quais é-nos exigida uma capacidade de adaptação. Nós somos, portanto, cada vez que nós somos confrontados com uma mudança, seja uma mudança típica das fases do crescimento, seja uma mudança típica das fases da vida, por exemplo, isto implica alguns pressupostos. Implica que eu me adapte, implica que eu desenvolva uma capacidade de resiliência em relação às situações e implica que a nível neuronal sejam criadas novas memórias e novos hábitos. E tudo isto leva tempo. E eu costumo dar este exemplo que para mim é claro. Como é que eu aprendi a apertar os sapatos? Regra geral, aquilo que aconteceu foi alguém me ensinou, exemplificou, olha, tu pegas nos cordões, fazes este movimento, e como é que eu aprendo? Eu aprendo por tentativa e erro. Eu aprendo por perceber de forma consciente, focando-me conscientemente, que aqueles são os gestos a fazer. E o que é que vai acontecendo dentro do meu cérebro? Aquilo que vai acontecendo é que se vão criando ligações neuronais, que vão fortalecer um caminho de resposta cerebral face àquele pedido que me está a ser solicitado. Ou seja, quando eu faço a associação entre sapato e apertar o cordão, há aqui todo um processo, todo um mecanismo de aprendizagem que foi criado, que foi desenvolvido e foi criado a nível das ligações neuronais do meu cérebro. Hoje, aquilo que acontece é que eu sou capaz de pegar no sapato e apertar os cordões de sapato de forma involuntária, automática, sem pensar conscientemente nisso, mas a nível cerebral o processo é o mesmo, só que é feito de uma forma mais automática. Criou-se um hábito, criou-se um caminho de resposta. E que muitas vezes está também associado a reforços positivos em relação àquele comportamento. De que forma é que a pandemia veio influenciar isto? Ou veio influenciar a questão da probabilidade de existirem mais situações de ansiedade na população? Primeiro, nós fomos confrontados com uma mudança brusca de rotinas. Isto forçou uma adaptação a uma nova realidade. Mas era algo para o qual nós não estávamos preparados. E desenvolver novos hábitos, desenvolver novos caminhos de resposta, desenvolvermos novas capacidades de adaptação, é um esforço que para cada um de nós, a nível emocional, exige recursos. E nós fomos confrontados com a necessidade de o fazer num espaço curto de tempo, lidando com a incerteza, que é outra das coisas que para o ser humano, em termos emocionais, é extremamente difícil, é lidar com a incerteza. Por outro lado, nós fomos confrontados com uma retirada parcial do controle. Ou seja, nós continuamos a controlar a nossa vida, mas não da mesma forma como fazíamos antes. Ou seja, eu não tenho a legitimidade para me deslocar da forma como eu faria antes. Eu hoje já não vou, por exemplo, à piscina com as amigas. Ou eu hoje, por exemplo, já não posso, sei lá, ir ao supermercado da forma como ia. E estas coisas que nós dávamos como hábitos, como situações adquiridas, como garantias, de repente acabam por ser algo que mostram a nossa fragilidade. E ninguém gosta de ser confrontado com a sua fragilidade e com a ausência de controle. Por outro lado, qual é uma das mensagens que mais tem circulado e que mais tem sido promovida? E eu não estou a dizer que conscientemente, está bem? Não estou a pôr gostaria de fazer essa ressalva. Mas uma das mensagens que mais foi, de alguma forma, veiculada nos últimos tempos é o medo. Nós passamos a ter medo. Nós passamos a ter medo da doença, nós passamos a ter medo do contágio, nós passamos a ter medo de dar um abraço aos outros, nós passamos a ter medo de lidar com uma coisa que hoje dizem-nos é assim, amanhã adquiriram mais alguma informação já é assim, e esta incerteza cria medo. Por outro lado,
Uma das medidas que foi adotada foi a medida do isolamento social e, mais uma vez, volto a dizer, eu não estou a questionar as medidas, está bem? Estou a dizer é o impacto que elas estão a ter em nós. Sendo nós seres sociais, o isolamento social é uma das coisas que mais nos dificulta a questão do equilíbrio emocional. Então agora eu não posso chegar à casa dos meus pais e dar-lhes um abraço? Então agora eu tenho que estar distanciada dos meus amigos, que no fundo eram a minha rede de suporte e a minha rede de apoio? E isto acaba por agravar os fatores de stress, que de alguma forma conduzem para esta probabilidade de eu desenvolver um comportamento ansioso patológico. Por outro lado, nós fomos confrontados com a acumulação de papéis. Ou seja, se de alguma forma nós sempre o fomos fazendo, não é? De repente, e agora deixem-me dar-vos um exemplo pessoal. Eu tenho 3 filhos, e de repente eu vejo-me na iminência de, além de ter que estar a trabalhar e além de ter que fazer todas as outras tarefas que todas as outras pessoas fazem, eu agora também tenho que estar a controlar a questão da escola deles. Ou seja, de repente transformei-me numa professora. Diga-se de passagem, não com as competências dos professores, não é? Mas, ou seja, é quase como se eu dissesse, mas eu não consigo desdobrar-me para tanta coisa. Eu não consigo perceber se o miúdo está ou não está a acompanhar. Ou seja, é como se esta acumulação de papéis acabasse por vir trazer uma carga em cima de cada um de nós, que nós não estávamos preparados para isso e de alguma forma temos dificuldade em responder a. Por outro lado, a questão de muitas famílias terem perdido, por exemplo, o seu emprego ou os seus rendimentos, o impacto financeiro que isto está a ter, outro elevado fator de stress, que potencialmente propicia quadros clínicos de ansiedade patológica. E o que é que todas estas coisas que eu estou a dizer, o que é que elas são? São fatores de stress. E aquilo que hoje em dia nós sabemos é que o stress é considerado um dos maiores imunossupressores que existe, ou seja, é das coisas que mais influencia negativamente com a capacidade de resposta do nosso sistema imunitário. E quando nós falamos a capacidade de resposta do nosso sistema imunitário, ele afeta também a capacidade de equilíbrio emocional que nós temos. Eu vou-vos dar um exemplo. Cada qual tem uma característica de resposta diferente, mas há pessoas que quando andam mais cansadas, mais nervosas, mais ansiosas, por exemplo, têm infecções urinárias. Há pessoas que, por exemplo, quando andam mais cansadas, mais nervosas, têm enxaquecas. Há pessoas que têm surtos alérgicos. Há pessoas que têm herpes, vamos imaginar. Portanto, é uma fragilidade, uma situação em que há uma baixa de defesas do nosso sistema imunitário e que potencialmente provocada por estes fatores de stress, estes quadros ansiosos, e que aquilo que faz é que a nossa capacidade de reação e de resposta já não é a mesma. E se tudo isto já não era algo que nos levasse a refletir, aquilo que se tem verificado é que, acima de tudo, leva-nos ao uso de estratégias erradas. E são estas estratégias erradas que muitas vezes agravam os quadros de ansiedade. Algumas das queixas que são mais comuns na maioria das pessoas, quando nós pensamos na questão da ansiedade e quando nós quando nós pensamos na questão da pandemia e do que isto veio alterar das nossas rotinas, são observações do género. Olha, eu estou a ter dificuldade em gerir o tempo, tenho dificuldade em acumular tarefas, está a ser muito difícil não conseguir estar presencialmente com as pessoas, esta dificuldade, esta incerteza em relação ao futuro. Já agora deixem-me fazer aqui um parênteses. O índice de suicídios tem aumentado, tudo associado a esta incerteza quanto ao futuro. O medo da doença, eu tenho medo da doença, eu não sei, eu recordo-me de uma jovem que tenho acompanhado, estamos a falar de uma jovem que tem 16 anos e que quando a comecei a acompanhar ela já estava com uma sintomatologia obsessiva, compulsiva, e ela dizia, ela demorava 3 horas a tomar banho. E demorava 3 horas a tomar banho porque ela tinha um medo tão absurdo de que o vírus estivesse em alguma parte do corpo dela, que ela esfregava as mãos, e quando esfregava outra parte do corpo, ela já não sabia se tinha esfregado aquela mão, então ela voltava a fazê-lo novamente. E ela fazia uma pergunta tão simples como, olha, ela tinha o cabelo comprido, tem o cabelo comprido, e ela andava com o cabelo apanhado, e ela dizia-me, eu quando chego a casa, eu não sei se lavo primeiro o corpo e depois lavo o cabelo, se lavo primeiro o cabelo e depois lavo o corpo, porque eu tenho medo que o vírus esteja impregnado no meu cabelo e que possa descer para o meu corpo. Isto não é
um comportamento normal para uma jovem de 16 anos, nem para uma jovem de 60. Okay? Portanto, este medo da doença, esta instabilidade sobre o que é que nós lidamos, como é que nós lidamos com isto. Depois, outra das questões associadas, das queixas comuns que as pessoas colocam, tem também a ver com o componente espiritual. Isto alterou de alguma forma até a minha serenidade para lidar com as situações. O estar em casa sem poder sair e tantas outras situações. Ora bem, o que é importante? É percebermos que em algum momento todos nós lidamos com ansiedade. E que a ansiedade não é necessariamente má, mas a forma como nós vamos lidar com ela é que vai potenciar que ela se possa ou não transformar numa situação mais complicada. Então, nós devemos estar de alguma forma atentos aos sinais, percebermos quais são os sinais que nós vamos tendo, porque o nosso organismo o que é que faz? Quando ele está a ser sujeito a uma situação de stress prolongada no tempo, ou uma situação que exige um recurso emocional que eu estou a ter dificuldade de disponibilizar, ele vai somatizar, dizer fisicamente, olha que as coisas estão a ser difíceis. Olha, tu tens que parar um bocadinho, tens que abrandar o ritmo, para, ouve-me, porque esta dor de estômago, esta dor de cabeça, esta palpitação cardíaca não é apenas aquilo que tu estás a pensar. Então, de alguma forma, nós temos que estar atentos a estes sinais que o nosso organismo nos vai transmitindo e também tentarmos ver em que áreas é que nós podemos intervir, porque um dos pensamentos mais frequentes quando nós estamos a lidar com situações de ansiedade, que regras delas estão associadas ao cansaço também, e que é um pensamento intrusivo e que não é verdadeiro, é que nós deveríamos ter uma solução igualmente forte, igualmente intensa, que seja proporcional à intensidade dos sintomas que eu estou a ter para aliviar. E, regra geral, desvalorizamos as pequeninas coisas que são extremamente importantes. Porquê? Porque eu digo, o quê? Andar a pé? Mas o que é andar a pé? Eu sei que andar a pé faz bem, mas de que forma é que isso vai ajudar-me quando eu estou aqui a achar que vou morrer? Então nós acabamos por desvalorizar aquilo, por não lhe atribuir um valor e a sua devida importância, e muitas vezes não percebemos que são as pequeninas coisas postas em prática continuadamente no tempo que me vão ajudar a controlar a sintomatologia ansiosa e que vão fazer não que a ansiedade desapareça. Este é outro dos erros. Nós achamos que a ansiedade vai desaparecer e ficamos frustrados quando alguém nos diz, não, a ansiedade não vai desaparecer, ela vai diminuir a intensidade e ela vai voltar ao seu equilíbrio, ao seu papel normal no organismo. Mas nós estamos a lidar com os sintomas, com as situações, elas são tão desagradáveis que nós queremos ver-nos livres daquilo, concentramos no sintoma e não naquilo que deu origem à situação. E depois queremos ver aliviada o sintoma e desvalorizamos as pequeninas técnicas. Pois bem, meus amigos, eu vou de alguma forma defraudar as vossas expectativas e dizer-vos aquilo que vai ajudar a lidar com a ansiedade são as pequenas coisas e nós vamos falar sobre elas e a maior parte delas são-vos conhecidas. Não vamos conseguir abordar em profundidade cada uma, está bem? Mas pelo menos dar aqui um pequeno lamiré sobre a situação. Já agora deixar-vos com esta frase que para mim é muito importante. O todo é mais do que a soma das partes. Vocês, por exemplo, um ramo de flores, vamos supor. Vocês até são capazes de identificar que naquele ramo de flores nós temos uma margarida, uma tulipa, uma rosa, um albuquerque, vamos imaginar. Portanto, se nós fôssemos a desfazer o ramo de flores, nós conseguiríamos identificar cada uma das flores presentes e cada qual bonita. Mas há qualquer coisa no conjunto, quando nós juntamos as flores, que não é definido por uma delas individualmente, tem a ver com o todo, com a parte. Então, quando eu pego em estratégias simples, pequenas, feitas no tempo, à medida que eu vou tendo capacidade de responder, essa estratégia simples vai autoalimentar a capacidade de resposta do meu organismo para um próximo passo. E vão-se construindo, é quase como se fosse um brinquedo da Lego, passa a publicidade, ou seja, em que eu ponho uma peça, ponho outra e vou construindo isto. Por outro lado, nós somos todos diferentes. A capacidade de resposta de uma pessoa é diferente da outra. A capacidade de tomada de consciência de uma pessoa é diferente da outra. Nós temos o nosso tempo e o nosso ritmo e não devemos de todo
primeiro, compararmos com ninguém. Segundo, não estar a comparar os outros. Está bem? É extremamente importante isto, porque causa muita frustração e muita dor às pessoas. Então, algumas das coisas que eu gostaria de deixar convosco. Primeiro, a ideia é sempre procurar o equilíbrio, ok? Nós já vamos falar um bocadinho com muito mais calma sobre isso. E temos que, o equilíbrio não é agir de forma separada e independente. Ou seja, se eu trabalho, se eu tenho uma família, se eu tenho os estudos, se eu não trabalho e estou à procura de um trabalho, por exemplo, isto não pode ser desintegrado da minha vivência diária, da minha vivência normal. Agora, eu tenho que tentar encontrar um equilíbrio nestas tarefas. Por outro lado, nós devemos começar sempre com pequeninas coisas, com coisas simples, todos os dias. E há duas palavras aqui que são chave: simplificar e organizar. Ou seja, olhando para o meu dia a dia, de forma a ficar tarefas. De que forma eu posso organizar o dia a dia? De que forma posso, de alguma maneira, ajudar a aliviar a carga? E reparem, nós não somos inconscientes. Portanto, há coisas em relação às quais têm que ser feitas. Mas a maneira como nós lidamos com elas poderá ou não ser simplificada. E eu vou-vos dar um exemplo muito caseiro, está bem? Que acontece comigo. Neste momento, eu tenho parte do tempo em que estou em teletrabalho, estou em casa, e posso-vos dizer que nunca trabalhei tanto como desde que fui para casa. E tenho parte do tempo que estou na minha entidade patronal. E quando estou em casa, é uma confusão entre estar a trabalhar, estar a tentar dar resposta, estar a tentar de alguma forma assegurar também a situação das escolas dos filhos. Não é uma gestão muito fácil, está bem? E posso-vos dizer que as primeiras vezes isto custou bastante. Ainda tem dias em que custa, mas as coisas estão um bocadinho mais simples. Mas uma das coisas que, por exemplo, acontece é, ao 12:30, nós temos que parar as atividades, ou melhor, eu tenho que parar o que estou a fazer, para que à 1h o almoço esteja pronto. Porque à 1h30, 2 dos meus filhos começam a escola. E uma coisa tão simples como pensar: o que é que eu vou fazer para o almoço? Tenho meia hora para fazer o almoço, porque não tenho aqui outro período de tempo. Era algo que me complicava profundamente. Eu dizia: eu já não tenho capacidade para pensar nisto. Isto já é um exercício imenso. Então, o simples fato de eu pensar em, muito bem, como é que eu posso simplificar as coisas? Como é que eu posso organizar? Vamos fazer uma emenda. E nós dizemos: mas que importância é que tem isso? Tem a importância de me poupar emocionalmente. Portanto, o fato de eu olhar e dizer: ok, fiz a emenda, segunda-feira é isto que vai acontecer, eu já estou mentalmente organizada para aquilo. Então, nós muitas vezes depreciamos pequeninas estratégias que, na realidade, aquilo que vão fazer é, de alguma forma, simplificar o nosso dia-a-dia, organizar e retirar de sobre nós um peso emocional. Por outro lado, uma das coisas que aconteceu com muita frequência e que agravou altamente as situações de ansiedade foi que, a partir do momento em que as pessoas passaram pelo primeiro confinamento, as pessoas perderam rotinas. E uma das coisas que é fundamental para lidar com situações ansiosas e para lidar com situações depressivas é criar uma rotina. É muito importante que as pessoas tenham uma rotina e que nessa rotina agreguem questões fundamentais, como o espaço para o repouso, como o espaço para uma pequenina atividade física, como o espaço para poder ter um momento de relaxe. Está bem? Portanto, é extremamente importante. O fato de eu dizer: deitei-me às 2h, acordei às 11h, vamos imaginar, e depois estive a trabalhar o dia todo e deitei-me à 1h, porque estive a trabalhar até à 1h, não significa, primeiro, que eu tenha sido mais rentável, segundo, que só por si a situação tenha sido comparável ao fato de eu me ter deitado mais cedo, ter-me levantado mais cedo. Porquê? Porque eu estou a utilizar uma energia, uma capacidade de resposta do meu organismo que eu não estou a repor de forma adequada. Portanto, criar uma rotina, ter um propósito, ter um sentido, estar ocupada, ter o envolvimento numa tarefa é fundamental para controlar a questão da ansiedade. Criar um horário. Mesmo que eu diga: está bem, mas eu vou criar um horário e eu não vou trabalhar. Está bem,
mas tu não tens que ir trabalhar necessariamente, mas podes estar ocupada com outra tarefa. O importante é isto, é termos um sentido de propósito, sabermos que o nosso dia a dia tem uma organização. Por outro lado, é fundamental a prática do exercício físico. É das coisas que mais promove a recuperação em quadros de ansiedade e em quadros de depressão. Mas é daquelas situações em que as pessoas mais resistência têm em praticar. E às vezes nós dizemos, mas eu não tenho tempo para isso. E eu pergunto-vos, depende do que é que nós consideramos um exercício físico. Às vezes uma caminhada, às vezes o fato de deixar o carro um bocadinho mais longe, às vezes o fato de andar nas escadas e não no elevador, às vezes o fato de dar tudo isto é importante, mas tem que ser intencional, está bem? Porque a questão que eu vos coloco é, se hoje nós estivéssemos confrontados com uma situação de saúde grave e o médico nos dissesse só tem a hipótese de recuperar se fizer exercício físico, certamente nós organizávamos o nosso dia a dia de maneira a fazê-lo. Então, isto é uma questão de prioridades e é uma questão de investimento no meu organismo e na minha capacidade de resposta emocional. Por outro lado, outra das situações que ajuda no controle da ansiedade tem a ver com a respiração. A questão da chamada respiração diafragmática são técnicas que se desenvolvem de controle da respiração que nos ajudam a controlar a intensidade do sintoma que nós estamos a vivenciar naquele momento. Relativizar as situações. Sabem, nós não vamos ser perfeitos. E eu acho que devemos fazer o melhor em tudo na nossa vida. Mas isso não significa que seja proporcional à perfeição. Porque senão nós vamos ser muito frustrados. Porque aquilo que o ser humano mais faz é errar. É assim que nós aprendemos, por tentativa e erro. A questão não tem a ver com erro, tem a ver com a forma como lidamos com isso. Então relativizem a situação muito, muito pessoal. Às vezes eu chego a casa e digo, era preciso, por exemplo, limpar uma determinada parte da casa, mas há momentos em que já não, o tempo não chega para tudo. Então eu tenho que relativizar a situação. Olha, se não é hoje, também não vamos morrer por causa disso, vai ser numa outra altura, planificamos isto de uma forma diferente. E é muito importante que aprendamos a fazer o controle do pensamento. Isto aqui, regra geral, já exige alguma ajuda, está bem? E tem a ver com a questão de identificarmos quais são os pensamentos que vêm à nossa mente. Percebermos até que ponto é que estamos a lidar com uma situação que é ou não patológica, ou que é ou não verdadeira e lidarmos com isto. Ora bem, eu gostava só de vos deixar mais 2 ou 3 informações, está bem? E uma das perguntas que vocês podem fazer a vocês próprios é: o que é para mim uma vida equilibrada? O que é que eu considero, o que é que eu defino como conceito de vida equilibrada? Numa escala de 0 a 10, nas várias dimensões das quais eu faço parte, na família, no trabalho, na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, na espiritualidade, em tantas outras questões, o que é que eu defino como equilíbrio? E numa escala de 0 a 10, qual seria a pontuação que eu daria em cada uma destas áreas? Aquelas áreas que para vocês estejam pertinentes. Depois de terem atribuído esta classificação, olhem para aquilo e perguntem: o que é que eu posso fazer para melhorar nesta área? E não queiram fazer todas as mudanças ao mesmo tempo, porque senão vocês vão ser derrotados à partida, porque dizem: eu não consigo, eu não tenho essa capacidade. Olhem sim para aquela que é mais simples e comecem a integrá-la de forma simples. Por outro lado, é importante perceber coisas que precisam de mais tempo ou de menos coisas a fazer. Ok? Será que é isso? Sabem, provavelmente alguns de vocês iriam dizer: eu preciso de mais tempo e de menos coisas para fazer. Ok. Primeira coisa é, nós temos que ver dentro das 24 horas do dia o que é importante fazer, aquilo que de alguma forma eu não posso deixar para amanhã, aquilo que eu posso delegar, determinar prioridades, ter mais foco nas atividades. Eu posso vos dizer, por exemplo, uma das coisas que, sobretudo em casa, me se torna complicado quando eu estou a trabalhar em casa é, vamos imaginar que eu estou no computador a fazer um trabalho que me exige uma grande capacidade de concentração e de repente vem um dos meus filhos e pergunta-me assim: olha mamãe, qual destes 2 bonecos da Lego é que tu gostas mais? E eu olho para ele com aquele ar de alucinada do género: o que é que uma coisa tem a ver com a outra? E com vontade de lhe dizer: oh filho, sai daqui. Mas sabem, às vezes o fato de nós saltarmos de tarefa em tarefa e não nos focarmos numa, obriga-nos mentalmente a readequar todo o processo de pensamento e exige-nos maior esforço. Fazer pausas.
fazer pausas no nosso trabalho periodicamente. Isto, nós podemos dizer, mas eu já tenho tão pouco tempo para fazer as coisas, estão-me a dizer para fazer pausas. Eu não estou a dizer para fazermos uma pausa de 2 horas, mas às vezes 10 minutos intervalados de X em X tempo vai acabar por nos ajudar a ganhar outro ânimo e outra capacidade de concentração e de resposta. Por outro lado, é importante, aqui eu sei que provavelmente alguns terão dificuldade em lidar com isto que eu vos vou dizer, mas desliguem-se daquilo que não é absolutamente necessário. Estamos numa fase em que as exigências a que somos submetidos são maiores do que muitas vezes a nossa capacidade de resposta. E às vezes nós temos que olhar para aquilo de uma forma pragmática e tentarmos perceber o que é que tem que ser feito, aquilo que pode ser deixado para outro dia e estabelecer limites e dizer este é um período para o trabalho, este é um período para a família, este é um período para o repouso, vamos imaginar. Mas mesmo fazendo este controle, esta gestão do tempo, não é fácil. Então, às vezes, nós temos que perceber onde é que eu estou a perder tempo que pode ser precioso para recuperar para coisas que me vão ajudar a ter outro equilíbrio emocional. E as duas coisas onde normalmente nós mais perdemos tempo são nas redes sociais e são na televisão. E eu não estou aqui a dizer que nós não devemos ir às redes sociais ou que não devemos ir à televisão. O que eu estou a dizer é controlem o tempo que passam nesses locais ou meios. Porque a maior parte das vezes nós vamos lá supostamente para relaxarmos, mas efetivamente a qualidade do relaxamento emocional que nós temos não é proporcional a outras atividades que vão ser mais prazerosas para o nosso organismo a nível mental. Então, controlem o tempo que fazem e façam pausas e cortem, efetivamente, a partir de uma determinada altura do dia, larguem um bocadinho, pelo menos, o telemóvel, vão ser beneficiados por isso. Por outro lado, faça pequenas mudanças de cada vez e seja grato. Seja grato por aquilo que tem, não por aquilo que ainda não atingiu. E deixem-me só terminar com duas citações, duas observações. Há um acrónimo que é utilizado, sobretudo quando se lidam com situações de pessoas que estão a recuperar de dependências e que é uma inglesa, portanto é uma sigla, ALT, e que simboliza, cada uma delas significa uma palavra. Portanto, o H significa anger, portanto fome, o A significa anger, raiva, o L significa loneliness, portanto solidão, e o T significa tiredness, cansaço. E aquilo que nós sabemos é que nós somos suscetíveis a ter os comportamentos autodestrutivos quando as nossas necessidades básicas não estão asseguradas. E isto influencia profundamente na questão da ansiedade. Portanto, quando temos fome, e não é necessariamente uma fome de coisas físicas, primeiro eu tenho que perceber, fome física ela pode ser satisfeita, mas deve ser satisfeita de forma adequada, comer bem, porque eu posso ter fome e muitas vezes aquilo que nós fazemos é compensar emocionalmente através da comida, e vamos comer doces e vamos comer tudo aquilo que à partida não vai beneficiar o nosso organismo. O que é que estamos a ter? Estamos a ter um comportamento autodestrutivo, quanto mais não seja a médio prazo. E que na realidade vai promover uma maior irritabilidade, e esta irritabilidade vai interferir com a questão da ansiedade. Por outro lado, muitas vezes nós temos fome de coisas menos tangíveis, como por exemplo afeto, compreensão, sentirmos valorizados, realizarmos algo que seja preeminente. A raiva. Nós olhamos para a raiva como uma emoção e catalogamos-la logo como negativa. Não. A raiva é uma emoção normal. Agora, a forma como lidamos com ela é que poderá ser ou não mais adequada. Temos de tentar perceber o que é que está a causar a minha raiva. Como é que eu posso expressar adequadamente isto? Eu posso não ter controle daquela situação ou posso não estar preparado para enfrentar, mas então eu vou tentar aliviar a tensão que isto me provoca de uma forma mais saudável. O facto de eu me sentir só, o sinal não tem que ser fisicamente só. Está bem? Eu posso estar de alguma forma só no meio das pessoas, mas a forma como aquilo me afeta e a maneira como eu interajo com os outros, normalmente não a ansiedade, a sentir vergonha e a isolar-nos neste nosso próprio meio. E por outro lado, o cansaço. Sabem que quando estamos confrontados com muitas atividades, isto de alguma forma leva-nos a ignorar o cansaço e enfrentarmos as atividades com pouca energia
acaba por comprometer a nossa capacidade de pensar. Por isso é que é tão importante investirmos num estilo de vida saudável, em termos de alimentação, de exercício físico, do repouso, daquilo que vemos, daquilo que falamos, daquilo que ouvimos. Eu gostava de vos dar um exemplo pessoal muito recente. Há cerca de 15 dias, eu recebi uma chamada da diretora de turma do meu filho mais novo. E hoje eu conto-vos isto a rir, mas garanto-vos que nos dias em que eu fui confrontada com esta situação não foi vontade de rir que eu tive. E então ela veio-me dizer que o meu filho que estava a faltar às aulas. E aquilo era para mim uma coisa inconcebível. Ou seja, ele está na divisão ao lado. Como é que ele está a faltar às aulas? Ele está em casa, está a ter aulas online, como os outros. Como é que o miúdo está a ter faltas? Está a ter faltas, mas ele está em casa. E depois dizia-me, e ele chega atrasado. Como é que ele chega atrasado se está em casa? Bom, acreditem, eu subi paredes quando eu vi isto. E depois a professora lá falou de algumas outras coisas que não estavam a correr bem, acabei por perceber que ele tinha uma série de trabalhos que não estavam feitos. Era quase como se cada palavra que a professora estivesse a dizer, ela foi fantástica, estava a dizer aquilo no sentido de resolvermos a situação, é como se aquilo pusesse em cima de mim 500 quilos, porque eu estava tão exausta. E naquele momento eu desabei, só me apetecia chorar. De exaustão, de cansaço, de não ver uma saída, de me apetecer fugir, e tive toda uma série de pensamentos intrusivos. E fui falar com ele, a conversa não foi muito agradável no início, até que eu acabei por parar e dizer, calma Cristina, que aquilo que está a acontecer é que tu estás a aliviar a frustração, mas tu não estás a conseguir ter uma solução aqui no meio disto tudo. E sei que nesse dia eu tinha que sair, e subi ao andar de cima e fui falar com o meu filho do meio, por qualquer coisa, e apenas disse, olha, tu vai para as tuas aulas e livra-te de que eu receba alguma informação dos teus professores, como acabei de receber do teu irmão. Bom, o rapaz, coitadinho, ficou tolhido de medo, é a mesma expressão, e lá fui eu. Bom, meus amigos, posso-vos dizer que nesse dia à noite, eu já estava tão exausta, depois destas notícias todas maravilhosas, eu recebo uma mensagem da diretora de turma do meu do meio a dizer que ele não tinha feito A, B e C em termos de trabalhos. Foi a cereja em cima do bolo. No dia seguinte, eu dizia para mim, eu não consigo lidar com isto é demais. O que é que eu vou fazer? Eu não conseguia encontrar uma solução. Estava a falar com uma amiga, estava-lhe a pedir ajuda, estava a falar com ela, porque é importante nós pedirmos ajuda. E ela disse-me uma coisa tão simples como, olha, porquê é que tu não dizes ao mais novo que ele é o último menino a sair da aula online? Só quando o professor e os outros colegas tiverem saído é que ele sai. E aquilo foi uma solução tão simples, tão óbvia, mas que devido à questão do cansaço eu não tinha capacidade de a perceber, não tinha capacidade de a ver. Então o cansaço faz-nos isto. Então uma das coisas que nós podemos perguntar a nós próprios é, diariamente, tirarmos algum tempo, estou eu com fome, estou eu com raiva, estou-me a sentir sozinho, estou-me a sentir cansado, porquê? O que é que eu posso fazer de forma simples para agir numa ou noutra situação? E essa atuação vai-me ajudar na próxima decisão a fazer. Isto é um processo que todos nós construímos. Finalmente, deixem-me só partilhar uma última informação, porque provavelmente já teremos que terminar. Isto que eu estive a partilhar convosco, há muito mais para além disto, sem dúvida, e teremos aqui o nosso espaço para dúvidas. Mas gostava de partilhar convosco uma experiência pessoal. Quando eu falo da questão da ansiedade, e falo como é possível lidarmos de forma positiva com a ansiedade, eu falo com todo o meu coração. Falo porque acredito profissionalmente e tenho lidado com imensas situações e tenho visto o processo de recuperação das pessoas. Podem demorar mais ou menos tempo, porque cada qual é diferente. Mas há sempre um caminho, há sempre um processo. E falo por experiência pessoal. No início do ano passado, eu estava a lidar com uma situação pessoal e profissional extremamente desgastante. E aquilo fez com que eu começasse a ter uma série de problemas físicos graves. E todos aqueles sintomas que eu vos falei há pouco, da taquicardia, dos tremores, do sono, foram coisas que eu vivenciei, ao ponto de estar plenamente convencida de que tinha um cancro. Fiz uma série de exames, posso-vos dizer que perdi 10 quilos nesse período de tempo e que não conseguia dormir, dormia 2, 3 horas por noite. Até que na realidade aquilo que acabei por perceber é que estava a lidar com uma situação de ansiedade.
A partir do momento em que percebi que estava a lidar com uma situação de ansiedade, grande parte das coisas que acabei de falar convosco comecei a pô-las em prática. Não foi simples dar este passo. Foi preciso disciplinar-me, foi preciso ter ajuda. Mas hoje eu consigo olhar para trás e dizer, foi ultrapassado. Não quero voltar a estar no mesmo estado. É possível desenvolver atitudes proativas que nos ajudem a precaver esta situação e há uma solução. E é isso que nós temos que olhar e acreditar que servimos a um grande Deus e que não estamos sós. E o fato de acreditarmos nisso, de alguma forma, vai nos trazer alento, esperança e percebermos que não somos mais um no meio de tantos outros. Somos únicos, somos especiais, somos dignos de valor. Ora bem, dado o tempo que nós tínhamos, isto era parte daquilo que eu gostaria de partilhar convosco, portanto estou neste momento disponível para dúvidas, questões que possam existir da vossa parte. Realmente é um assunto que ficaríamos aqui horas a falar, mas temos algumas perguntas que chegaram aqui até nós. Então, a primeira pergunta é, doutora, tenho um familiar próximo que apresenta alguns sintomas de depressão. Como eu posso sugerir que marque uma consulta com um profissional de saúde mental? Quando digo depressão, também, como falamos mais em ansiedade, acho que será pertinente aqui colocar esta palavra. Ora bem, com muita paciência. O que é que eu quero dizer com isto? Sabem que ainda existe um estigma muito elevado associado à procura de ajuda, sobretudo se for mental. Porque nós temos dificuldade em reconhecer, achamos que aquilo é um handicap da nossa parte, ou que nós não estamos a ser capazes, ou que os outros vão achar que nós somos tolinhos, ou que se nós procurarmos a ajuda de um médico, de um psiquiatra ou de um psicólogo, é porque não estamos a bater bem da cabeça, desculpem-me a rudeza da expressão. Quando é de todo incorreto isto, porque é que nós temos tanta vontade em simpatizarmos com uma pessoa que partiu o braço? Só porque vemos ali uma situação física que é evidente perante os nossos olhos e não conseguimos perceber que a pessoa que está a lidar com uma crise ansiosa, com um ataque de pânico ou com uma situação de depressão está a ter um sofrimento profundo, muitas vezes superior àquela que acabou de partir o braço, e que é preciso uma coragem enorme para que as pessoas possam enfrentar isto. Agora, há duas situações aqui que são importantes. A primeira é percebermos que, primeiro, a pessoa tem que tomar consciência que precisa de ajuda. E este é um passo muito difícil, porque nós criamos muita resistência. Nós não gostamos de nos sentir confrontados com uma impossibilidade, com aquilo que sentimos como uma impossibilidade nossa. E quando eu digo com muita paciência, é sempre no sentido de não julgarmos. É no sentido de fazermos uma sugestão. Olha, eu tenho-te visto tão triste, tenho-te visto, não estás a conseguir dormir, estás a emagrecer. Às tantas era importante pedir ajuda a alguém ou falares com alguém. E se a pessoa tiver passado por alguma situação, não ter medo de dizer, olha, eu já passei por uma situação parecida e fez-me bem falar com alguém. E falar, não, sabes, às vezes nós precisamos de falar com alguém que não seja o nosso pai, ou a nossa mãe, ou o nosso irmão, ou a nossa amiga, porque eles estão ali e podem nos ouvir, mas muitas vezes não sabem também o que vão fazer. Então, o facto de alguém estar de fora, poder ajudar, mas nunca forçar e nunca avaliar aquilo que a pessoa está a dizer, no sentido negativo ou no sentido positivo. São coisas da tua cabeça. Olha, arrebita, porque fulana de não sei das quantas também arrebitou. Esta é daquelas coisas que mais me custa lidar, porque é quase como se nós estivéssemos a comparar aquilo que não é comparável. O sofrimento de cada um é tão pessoal que nós não o podemos comparar, nós podemos sentir empatia. Eu posso ter passado pela perda de alguém e a Ada pode ter passado pela perda de alguém. Nós sabemos o que é passar pela perda de alguém. Eu sinto empatia pela dor da Ada, a Ada sente empatia pela minha dor, mas eu não sinto a sua dor, porque ela é tão pessoal, ela é tão íntima que nós temos formas diferentes de lidar com ela. Portanto, quando eu dizia com paciência, é no sentido de escutar a pessoa, é no sentido de mostrar que temos interesse pelo seu bem. Tinha esta coisa de és uma totó se tu fores pedir ajuda, ou és uma fraca se tu fores pedir ajuda. Muito pelo contrário. Quem pede ajuda normalmente são pessoas que demonstram uma coragem que a maior parte de nós não demonstramos. Obrigada. Então vamos passar à segunda questão.
Então, a próxima pergunta, doutora Cristina, é como conseguir distinguir a tristeza da depressão ou da ansiedade, no caso, também poderá ser aqui a pergunta. Então é assim, tristeza todos nós temos. Portanto, é algo que acontece na vida de todos e poderemos ter uma tristeza mais intensa ou menos intensa, mais prolongada ou menos prolongada, mas é algo que depois tem um princípio e um fim no tempo. Eu sinto-me triste e eu não sei dizer o motivo. Hoje aconteceu, sinto-me triste, sinto-me mais em baixo. Ou eu sinto-me triste porque tirei uma má nota no teste, ou eu sinto-me triste porque não passei no exame de condução, ou eu sinto-me triste porque terminei o relacionamento com o meu namorado. Pronto, são situações normais de tristeza. Ou então eu sinto-me triste porque não recebi a prenda que queria, como às vezes acontece aqui em casa com os meus filhos. Outra coisa é a depressão. A depressão tem uma série de sintomas associados e um deles é uma tristeza contínua no tempo, profunda, um desinteresse daquelas atividades cotidianas e mesmo aquilo que normalmente me ajudava a fazer sentir não tão preocupado, não tão triste, deixou de ter valor. As coisas deixaram de fazer sentido. Em relação à questão da ansiedade, ela aqui, tal como eu expliquei há bocado, a ansiedade é um quadro normal. E a ansiedade normalmente não está associada à tristeza no sentido de eu sinto-me triste com a vida. Ela está associada no sentido de eu sinto-me triste comigo, porque parece que eu não consigo lidar com esta situação, que é uma coisa diferente. Enquanto que a depressão nós sentimos tristes com a vida, com tudo, e não conseguimos muitas vezes explicar o porquê. Estamos a falar de uma situação prolongada no tempo, e quando eu falo prolongada é assim, há vários sintomas da depressão, a ansiedade, as possíveis alterações de sono, as possíveis alterações de peso, a irritabilidade, o fato de eu deixar de ter interesse por atividades normais. E quando nós temos um padrão de alguns sintomas ao fim de 2, 3 semanas, então nós poderemos estar a lidar com um quadro depressivo. Isso deve ser avaliado por um profissional.